Pois bem, agora o item 88, na página 116, as guerras russitas. Bom, o que vai acontecer agora na Europa, né? Bom, o Papa matou John Hus, os cidadãos, né, de Praga não gostaram daquilo, fossem eles católicos ou anabatistas. Os católicos também não gostaram. E os católicos, então, resolveram organizar uma guerra. Os católicos vão organizar uma guerra. Eu falei com vocês sobre aquele filme, né, que o irmão até comentou, o filme com o título Medieval, não sei se vocês viram o filme, aquela ali é a violência da guerra. Se vocês verem o filme, vocês vão ver a todo momento o rei falando, orando, um guerreando pela Igreja Católica e outro guerreando pelos católicos de Praga, né, da República Tcheca, atual República Tcheca, da Boêmia, e fazendo guerra, realmente se matando. Bom, são essas guerras que para a Igreja Católica é uma guerra santa, tá bom? Então, 1420 da era cristã, as guerras russitas. Ao tomar conhecimento da condenação de Rus, a população católica da Boêmia e da Morávia se revoltou. Enviaram um protesto ao Concílio de Constança, 1415, em um documento que chamaram Protestation Bohemorum, onde criticam a decisão contra Rus. O concílio era presidido por Sigismundo, rei dos romanos e do Sacro Império, né? Do Reino de Deus, né? Que ameaçou afogar todos os seguidores de John Hus, aumentando a revolta do povo católico. Como os russitas eram católicos e acreditavam na teoria da guerra justa, seguiu-se um conflito armado que durou de 1420 a 1436. 16 anos de guerra. Aquele filme, se você assistir o início do filme, aquele filme, ele retrata como o início da revolta. Mas são 16 anos de guerra, né? Ele, inclusive, ali durante o filme, ele fica cego de um olho durante uma batalha e ele é considerado um herói porque ele continuou liderando o povo contra a Igreja de Roma com um olho só. E o filme ali, ele retrata o início dessa guerra. Então vocês vejam, são 16 anos de guerra. O comentário prossegue. A própria população de Praga não aceitou a decisão e, liderada por Jan Žižka, que é o indivíduo que aparece naquele filme, invadiu um dos palácios da cidade e lançou pelas janelas os membros do conselho. Esse evento ficou conhecido como Primeira Defenestração de Praga e deu início à Revolução Russita. Em 1420, os russitas criaram uma comunidade que deram o nome de Tabor, em homenagem às várias referências bíblicas ligadas ao Monte Tabor. A vida na comunidade era baseada na simplicidade e no fato de que não havia propriedade privada. Era uma forma de realizar os ideais de Jan Hus de uma sociedade justa e com igualdade. Graças ao nome da comunidade, esse grupo de russitas ficou conhecido como taboritas. Os taboristas eram formados em sua maior parte por camponeses, defendendo ações radicais, rejeitando os desvios do clero, a pompa dos cultos e aproximando-se de posições apocalípticas de que o fim do mundo estava próximo, em virtude das injustiças sociais vividas e que um novo reino milenar adviria, onde as riquezas seriam divididas por todos. Né? Ou seja, o tema, um futuro reino milenar, existia entre eles. Como eu disse para vocês, algum pensamento de anabatista nós sabemos que entrou nesse povo. Não? Alguns vão continuar com o entendimento católico de fazer guerra, mas, pelo visto, teve alguns que foram para o campo e viver em comunidade. Por quê? Nós sabemos que isso era comum entre os anabatistas.
porque eram pessoas que viviam nos vales, escondidos, eu tenho comentado isso com vocês, muitos viviam de plantar e colher, então eles trocavam, tinham tudo em comum, trocavam. Em alguns casos, né, eles tinham que vender para conseguir, vamos dizer, um dinheiro a mais, está vivendo na cidade, tem que pagar imposto, tá bom? Mas a regra entre eles era ter tudo em comum. Por isso eu já mostrei para vocês, e vou mostrar mais à frente casos, livros escritos por comunistas que diz que havia um tipo de cristianismo comunista. Por quê? Porque eles dividiam tudo, tinham tudo em comum. Tanto que eu falo, olha, a diferença é que lá era opcional. E no comunismo que eles defendem, é obrigado a dividir tudo. Tá certo? Lá era um comunismo de verdade. Né? Nos comunistas ateus, é um comunismo que é uma imposição. Bom, o historiador prossegue. Isso aqui é um texto que eu peguei para vocês verem do site Mundo Educação. Tá bom? Um site que ele não tem partido. Tá bom? Ele não tem partido, ele está descrevendo o que está acontecendo lá. Nós só temos que interpretar. Bom, ele prossegue. Agora na página 117. Mas eles não eram o único grupo russita. Havia ainda os utraquistas, que se diziam os verdadeiros intérpretes de Jan Hus, formados por membros da pequena nobreza e por elementos da burguesia urbana. Os utraquistas eram moderados, tinham uma visão mais liberal e muitos deles eram ricos. Então você veja, ele está dizendo que havia na República Tcheca mais de um grupo. Né? E pelo que nós observamos, um grupo vai dizer, nós vamos partir para a guerra. Mas nós sabemos que tinham anabatistas lá, como eu mostrei para vocês. Inclusive, um dos professores da Universidade de Praga, onde John Hus estudou, era anabatista. E nessa região haviam muitos anabatistas. Ok? Bom, continuando na página 117. A unidade entre os dois grupos tinha por objetivo garantir a liberdade da Boêmia frente à ameaça externa. Para isso foi estabelecido um acordo em torno dos 4 artigos de Praga, que estabelecia liberdade para a pregação, comunhão através do pão e do vinho, privação das riquezas pelo clero e castigo dos pecados públicos. Ou seja, uma exclusão, né? Se a pessoa pecou, ok? Ela passa por um período de disciplina. Ou seja, é exatamente o que as igrejas anabatistas pregam até hoje. Né? A Igreja Católica só dizia para a pessoa, olha, vai rezar tantos Pai Nosso e você está livre desse pecado. Tá bom? Bom, prosseguindo, como Segismundo, o imperador, né, não aceitou os artigos e com o apoio de Roma, 5 cruzadas foram realizadas contra os russitas. Sob a liderança de Jan Žižka, que havia perdido parte da visão, os russitas conseguiram, durante 15 anos, conter as investidas das tropas católicas. Outro líder taborita que se destacou foi o padre Procópio, o Grande. Os principais motivos para as constantes vitórias dos russitas era a fé em um mundo mais justo, a inovação da utilização da infantaria e a criação de fortificações que impediam o avanço da cavalaria do exército comandado por Sigismundo. Então, quer dizer, eles conseguiram resistir por muito tempo. E veja, eles procuravam um mundo mais justo. Irmãos, isso aqui vai te fazer entender até a reforma protestante. O povo, nesse período, o povo sofria muito. O povo ele não tinha direito à terra, irmãos. Todas as terras ou pertenciam a um rei, ou a um nobre, né, tal, ou pertencia a um rei ou pertencia à Igreja Católica. A Igreja Católica deixava nobres nas suas terras. Né? Existia o Estado do Vaticano, que eu contei para vocês a história, ele foi adquirido através de uma comprovada fraude. Não? E o imperador Franco, Pepino Breve, doou para a Igreja Católica, então eles tinham um Estado papal. Ali eles deixavam os nobres, tá bom? Vendiam aquelas terras por preço. Todo mundo que vivia ali
tinha que pagar o dízimo para a Igreja Católica e o imposto da cúria, que é da corte, porque ele era ao mesmo tempo um reino e a igreja. Lá na Inglaterra, por exemplo, eles tinham que pagar o imposto ao rei e pagar o dízimo à igreja. Ok? Isso era, vamos dizer, obrigado. Eles tinham que fazer. Então o povo vivia numa pobreza muito grande, porque além de pagar o imposto do rei, o imposto do rei também, ele estava vivendo na terra do rei. Ele tinha que pagar o aluguel para ele, porque ele vivia plantando na terra do rei, ele morava na terra do rei. Não? Então o povo vivia numa pobreza muito grande. Lembre-se o que nós estudamos. Nós estamos no ano 1420. Tá bom? Ali nos anos 1300 teve a peste negra. E eu mostrei para vocês que a história diz que ela não acabou logo, não. Ela, de 10 em 10 anos, ela continuou se repetindo pelos 200 anos seguintes. Até 1500, a peste negra acontecia com naturalidade. De 10 em 10 anos aparecia uma peste daquela. Ela voltava. Então o povo estava vivendo numa pobreza muito grande. Ok? E acaba que o povo procurando um mundo mais justo, e a Igreja Católica ela estava dominada pela política. Então, daí também, quem sabia dessa história, quem lê hoje, tinha umas pessoas que sabiam dessa história, que se envolviam com a política e se envolviam com o Papa. Tanto que teve diversos cidadãos que escreveram, olha, desiste do mundo, eu vou mostrar isso para vocês, porque se até a Santa Igreja se corrompeu, o que ele não sabia é que não era a Santa Igreja, era a Babilônia apocalíptica, e sendo liderado por homens que eram nem católicos romanos eram, políticos que eles eram, como nesse período vai ser os Borgias, os Médicis, que eram políticos banqueiros. Não? Bom, o comentário prossegue do site Mundo Educação do UOL. Entretanto, divisões internas aos russitas levaram à sua derrota. Os utraquistas aceitaram as conversações com a Igreja Católica e, em 1434, passaram a lutar contra os taboritas, derrotando-os na Batalha de Lipan. Ou seja, a Igreja Católica, numa estratégia muito usada, né? Tá bom? Se junta com parte do inimigo. Em 1436, os utraquistas entraram em acordo com Roma, com os católicos, aceitando durante certo tempo o compartilhamento das duas práticas cristãs, ou seja, eles, em alguma parte, eles dariam o pão e o vinho, daqueles critérios ali, né? Pelo menos em algumas partes da República Tcheca. Poderia ter igreja que servia o pão e vinho, outra que não servia o pão e vinho. Igreja que o padre fazia parte da política também, igrejas que o padre era proibido de fazer parte da política, seguindo aqueles artigos, tá bom? Então, então a Igreja Católica fez um acordo, vai ter as duas práticas, mas veja o que o artigo prossegue. Entretanto, com a chegada ao papado de Pio II, em 1458, ou seja, 22 anos depois, o acordo foi desfeito, tornando o catolicismo a única religião aceita oficialmente na Boêmia. Tá bom? Porque, de alguma maneira, os anabatistas conseguiriam até ter mais liberdade, porque uma igreja que servia pão e vinho já não era considerada uma igreja herética por esse motivo. Antes era. Tá bom? A Igreja Católica diz que não pode beber o vinho. Não sei se eu acredito que eu já expliquei isso para vocês, mas eles dizem o seguinte: qual é o argumento para substituir o vinho? Eles dizem que o vinho simboliza a vida. E agora, para eles terem vida, eles têm que estar ligados à Igreja Católica. Então, por isso, a autoridade católica bebe o vinho, ela recebe a vida e ela doa a vida para os seus membros. Por isso que só tem salvação na Igreja Católica, é o que eles dizem, né? Eles dizem que a salvação fora da Igreja Católica não existe, porque, vamos dizer, a vida está nela. Nós sabemos que isso, na verdade, é para dificultar o entendimento das pessoas. A pessoa não participa do vinho, então ela não tem a vida de Jesus. Foi isso que Jesus falou, está muito claro na Bíblia, bebei dele todos. Então a Igreja Católica faz questão, fez guerra,
fez um acordo para, vamos dizer, dar fim à guerra, mas depois ele falou, não, o que tem que prevalecer o povo não pode participar do símbolo do sangue de Jesus. É claro que isso está errado, né? O comentário prossegue. A dúvida sobre se John Hus abandonou o catolicismo e adotou a fé anabatista não ficou totalmente esclarecida. Mas o testemunho dos reformados, em especial Lutero, diz que sim. Veja o que Lutero diz. O testemunho de Lutero, Zwinglio e outros reformadores é conclusivo. Lutero nunca foi parcial para os batistas. Já em 1522 ele diz: os anabatistas estão se espalhando há muito tempo na Alemanha. Aí fala o texto aí, né? Os batistas, ele chama de batista, né? O batista capaz e eloquente, o falecido Wickler, comentando sobre essa afirmação, diz: não, Lutero até rastreia os anabatistas até os dias de John Hus e admite desculpas que o eminente reformador era um deles. Ou seja, John Christian conta essa história, né, no seu livro História das Igrejas Batizadoras, tá bom? Uma obra escrita em 1922 nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte, que Lutero, então, dava testemunho que John Hus teria se convertido em algum momento ao batismo só de adulto. Então, seria bom se a gente tivesse um documento dizendo que ele realmente passou por esse batismo. Faz muito sentido, porque, como eu disse, ele e Jerônimo de Praga, principalmente Jerônimo de Praga, estudaram com o anabatista John Wycliffe, estudaram o texto dele, que ele já tinha morrido, mas estudaram os textos dele, e o que eles defenderam nos artigos de Praga, a história comprova, foi inspirada no anabatista John Wycliffe. Tá bom?